Então vamos começar a falar aí sobre os ramos, os branches, tá? Como é que eu tô lá no Git e eu crio um ramo, certo? Olha, você dá git branch e o nome do ramo que você quer. Tá criando esse ramo a partir do ponto em que você está agora lá no repositório, tá? E aí para você ir para esse ramo, você faz um git checkout, o nome do ramo que você quer. Ou então direto, se você já quiser criar e fazer o checkout, pode fazer um git checkout "-b" e aí o nome do ramo. Quero criar um ramo? Eu falei, eu estou no master. Tá, eu estou no ramo master. Então, como é que eu vou criar um novo ramo? Olha, git branch. E aí o nome do ramo. Normalmente a gente cria ramos, a gente vai falar mais sobre isso depois, na hora de criar novas funcionalidades, na hora de resolver erros ou coisa do tipo. Então, eu posso chamar, por exemplo, esse cara de funcionalidade. Que nome horroroso, mas tudo bem. Criei o ramo. Mas eu ainda estou no master, eu ainda não saí do ramo master. Então, se eu fizer alguma mudança agora, esses commits ainda estão entrando no ramo master. E aí, o que eu faço? Eu dou um checkout. E aí, qual ramo que você quer? Olha, funcionalidade. Pronto. Eu mudei para o ramo funcionalidade. Todos os commits, as mudanças que eu fizer a partir de agora no repositório, não vão ser feitas diretamente no ramo master, e sim nesse ramo funcionalidade. Em termos de mudança lá no diretório do Git, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ó. Por enquanto ele não botou nada, porque acho que eu não coloquei. Tá lá, ó. Aqui, se você for naquele diretório do repositório refs, heads, o master, lembra que é um arquivo que tem o hash do commit onde o master está agora. E eu apaguei, mas se a gente der um hist, os dois estão no mesmo ponto, por enquanto. Então, ó, fe0a alguma coisa. Tá lá, ó. fe0a alguma coisa. Se eu sair desse aqui e olhar o outro arquivo, que é o funcionalidade, os dois estão apontando para o mesmo commit, ó, fe0a alguma coisa. Porque eu só criei o ramo. Eu ainda não fiz nenhuma mudança no repositório para atrapalhar esse ramo. Tá? Bom, vamos fazer um commit aqui para a gente ver o que vai mudar. Por exemplo, eu vou criar um arquivo novo. Botar alguma coisa aqui dentro. Salvei. Então, git status. Vocês vão ver que ele sabe que tem um arquivo novo, que ainda não é tratado, não é manipulado aí pelo Git. Eu vou adicionar esse arquivo. E aí vou dar um commit, por exemplo. Cria o arquivo 2. Se a gente olhar o histórico agora, ó, o funcionalidade, o head funcionalidade, está aqui. Mas se você olhar no histórico, olha o master onde está. O master ficou para trás. Você continua tendo aquele ramo master, mas ele não está mais apontando para esse último commit. Por quê? Eu não fiz essa alteração, esse commit no ramo master. Eu fiz no ramo funcionalidade. A gente estava com essa situação aqui. Os commits, eles têm um relacionamento entre eles. Então, quando eu faço um último commit como esse aqui, ó, ele sabe que ele é descendente desse aqui, certo? Bom, o master, lembra que o ramo, na verdade, não é uma linha. O master aqui, no caso, vou apagar isso aqui, é como se fosse uma referência, ó. É um ponteiro, vamos pensar assim, que está apontando para esse commit aqui. Quando eu fiz o ramo, o que aconteceu? Eu criei um ramo chamado funcionalidade. Então você tem que imaginar que apareceu uma outra referência aqui, ó. E quando eu criei o ramo, essa referência também estava referenciando esse commit aqui. Bom, os dois estavam iguais, beleza. Eu fiz um checkout do Nova. E aí eu fiz um commit. Você tem que começar a pensar o seguinte agora, ó. Apareceu um novo commit. Lembra que o commit tem ligação com o pai dele, então ele sabe que ele é filho desse cara. A diferença é
Nossa, eu apaguei mais do que devia. Essa borracha dele é ninja. Se encostar, ele apaga. O que aconteceu foi que a referência do Nova veio para esse commit aqui. Tá? Então, para o master, não existe esse último commit que a gente fez aqui. Ó. Esse carinha é como se não existisse. Ele só existe no ramo nova funcionalidade. Lógico que desenhar uma linha reta desse jeito é ruim da gente enxergar. É por isso que essa noção de como se fosse uma linha do tempo, às vezes facilita a gente entender o que está acontecendo. É como se esse fosse o master e esse fosse a funcionalidade. Então, vinha lá os commits, né? Quando eu crio o ramo e faço um commit, é como se fosse uma linha do tempo paralela aqui, ó. Mas, na verdade, não existe essa diferença entre as duas linhas. É uma coisa só, é uma árvore só do jeito que está aqui, do lado esquerdo, certo? Bom, mas tudo bem. O master está referenciando esse commit aqui, né? E a funcionalidade está com o último desse cara aqui. E para ficar alternando entre um ramo e o outro, a gente usa o checkout. Então, ó, eu estou na nova funcionalidade. Ele tem esse último commit. Mas se eu fizer um checkout do master, eu voltei para o ramo master. Ó. E se eu perguntar para o master, me mostra o histórico agora dos commits. Para o master, parou aqui, ó, no commit anterior. Ele não sabe da existência desse commit, porque foi feito num outro ramo. Então é como se fosse como eu falei, uma linha de tempo meio que paralela que começou a se desenvolver a partir do momento que eu criei esse ramo master, esse ramo funcionalidade. Tá? Eu falei que dá para fazer as duas coisas juntas. Tá? Você já pode fazer um checkout já criando. O checkout a gente usa para se mover entre os ramos. Eu consigo ver o histórico de todos os ramos. Se eu não me engano, isso aqui a gente já colocou na configuração quando a gente fez. Vamos olhar aqui. Não. A nossa configuração de log, ela está mostrando todas as informações, mas eu não estou vendo o histórico de todos os ramos. Eu acho que se eu acrescentar isso aqui e perguntar agora no master o histórico, ó, embora eu esteja no master e o master esteja aqui, eu consigo ver o ramo nova funcionalidade. Mas isso porque eu configurei o log para mostrar essa informação. Eu pedi para ele, não, mostra de todos os ramos. Normalmente você não vai fazer isso. Já pensou você conseguir ver todos os ramos do seu sistema? Dependendo do sistema, isso aqui vai virar uma bagunça para você enxergar alguma coisa. Por padrão, se você pedir para mostrar naquele jeito lá, você nem sabe que existe aquele ramo nova funcionalidade aqui. Eu consigo listar todos os ramos que existem no meu sistema com o git branch -a. Como a gente configurou para mostrar com cores e tal, ele está mostrando aqui com verdinho, com um asterisco do lado do ramo que eu estou. Se eu fizer um checkout do nova, ou preguiça de digital, e olhar agora, eu agora estou no funcionalidade e não estou mais no master. Então eu consigo ficar alternando entre um e outro. Remover um ramo. Aqui, cuidado. Você vai apagar o ramo. Se você apaga o ramo, é como se você estivesse apagando aquela referência. E aí, se você perde a referência, você não consegue voltar mais naquele commit. Então, por exemplo, a funcionalidade, lembra que ele está nesse commit aqui. Se eu for para o master e mandar apagar o funcionalidade, eu vou meio que perder esse commit que eu tinha feito. A não ser que eu lembre o hash para depois tentar voltar lá, você vai perder o que está aqui. Tá? Então, git branch -d, de deletar provavelmente, o nome do ramo. Mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é, tudo bem, eu estou desenvolvendo duas coisas em paralelo. Como é que eu junto depois? Como é que eu pego essa funcionalidade que alguém está desenvolvendo naquele ramo e trago isso para o master? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o merge. Só que aí no merge você pode ter várias situações. Vamos começar pensando numa em que não há conflitos.
Então, como é que eu faço um merge mostrando aqui que não teve conflito? A gente vai para o ramo que vai receber alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou para o master aqui no caso, eu quero trazer esse commit, que foi a criação do arquivo 2, para o ramo master. Então, a gente vai para o ramo que vai receber, no caso é o master. Então, eu estou no ramo master, não existe o arquivo 2, ó. E aí eu peço para o Git fazer o seguinte, olha, faz o merge para mim, do outro ramo. Aqui, existem dois tipos de merge que ele pode fazer. Por padrão, ele vai fazer um merge fast forward. Fast forward é como se fosse adiantando a referência, uma coisa assim, tá? O que ele vai fazer? Vamos rodar aqui que a gente vai tentar mostrar a diferença. Eu salvei o repositório mesmo. Eu vou dar um git merge. Qual é o ramo que eu quero trazer para o master? É a funcionalidade. Tá lá. Ó. Ele fez o merge para mim. Não deu nenhuma mensagem de erro. Ele avisou, olha, eu fiz um fast forward. Esse arquivo apareceu. Então agora, se eu olhar o master, tá lá o arquivo 2. Ó. Ele não existia e agora ele existe. Se você olhar o histórico, se você olhar o log no caso, né, do master, o que aconteceu? Olha, ele simplesmente pegou uma referência que estava nesse commit e fez com que essa referência viesse para cá. Ele só andou com a referência para o novo commit. E aí agora a gente tem tanto o head, o master e a funcionalidade meio que apontando para esse último commit. E isso é o fast forward. Tá? Eu não sou muito fã desse cara, não. Por que eu não sou muito fã disso? O que me diz nessa árvore aqui que foi feito um merge entre o master e o funcionalidade? Não tem informação nenhuma aqui, cara. Se eu não fui eu que fiz, não tem como eu saber. Porque dá a impressão que é uma linha de desenvolvimento comum aqui. Mas é isso que o fast forward faz. Ele simplesmente pega a referência e anda ela para frente. Por que ele só fez isso? Porque não tinha nada atrapalhando. O que você falou isso é o seguinte, você tem 4 commits, por exemplo, no master. Tá. O seu master está aqui. Aí você veio para cá, por exemplo. Beleza. Beleza. Isso. O funcionalidade. Pro funcionalidade, ele não sabe que existe esse cara e esse cara. Tá? Se você começar a desenvolver a partir do funcionalidade, é como se fosse o que eu falei. É como se estivesse criando uma linha paralela e vai começar a desenvolver a partir dali. Ó. Esse é o ramo da funcionalidade. Ele não sabe que esses caras existem. Aí é o seguinte, você está falando o seguinte, essa é a funcionalidade, volta aqui. Você quer trazer a funcionalidade para o master, é isso? Tá. Para isso, o que você faz? Primeiro você faz um checkout do master, então você vem para esse commit. Aí você pede para ele fazer o merge. Aí o problema não dá para fazer com fast forward. Por quê? Pensa assim, o ancestral nesse ramo aqui, em relação ao master, é esse commit aqui. Só que o master teve alterações depois desse commit aqui. Então não dá para simplesmente fazer um fast forward. Tá? O fast forward ele pode acontecer nesse caso que eu fiz agora ali. Vamos apagar aqui. Desenhar aqui no meio para não perder a explicação. Tem que pensar assim, ó. Como é que estava? Você tinha lá o master. Aí eu criei a funcionalidade e fiz um commit. Então, ó, a funcionalidade estava aqui e o master estava aqui. Bom, aqui é fácil. Mesmo que a funcionalidade tivesse um monte de commit aqui. Ó. Imagina que tinha 3 pelo menos. Então o F está aqui. Certo? Se eu falar para você, não, traz a funcionalidade para o master. Olha, aqui é fácil. O ancestral do F em relação ao master é onde o master está. Então é só uma questão dele pegar essa referência, tirar daqui e fazer ela vir para cá. Esse é o fast forward. Ele está fazendo com que a referência simplesmente avance até chegar no head aqui da funcionalidade. É isso que aconteceu ali naquele exemplo. Tá?
Nem sempre vai acontecer isso. Esse lado da esquerda aqui da pergunta dele é um exemplo clássico aqui. Não dá para fazer isso. Eu não posso pegar esse cara e trazer para cá, que aí eu perco esses dois commits, certo? É por isso que eu não gosto de fazer com o fast forward. É que eu mostrei. Se você olha o histórico do master agora, parece que o master é essa linha aqui, ó, que é a mesma linha do F, da funcionalidade. Então, não tem como você saber que nesse ponto aqui foi feito um merge com o master. Não tem nada no histórico dizendo essa informação. Tá? Qual que seria a outra forma da gente fazer isso? A funcionalidade tem os dois arquivos, mas se eu fizer um checkout do master, só tem o arquivo 1. Então, é aquele ponto antes de ter feito o merge, certo? Se você fizer o merge e falar para ele, olha, menos menos no FF, até marquei, usa esse. Depende do seu gosto. Eu gosto desse cara. Ou seja, não faz fast forward. Qual é a diferença? Mesmo esquema, você vai para o ramo que quer receber a informação, no caso aqui é o master. Aí você fala para ele, faz o merge, só que sem fast forward do funcionalidade. O que ele vai fazer? Ele abriu aqui para mim, como eu não falei a mensagem, ele abriu uma tela, o editor de texto, para eu entrar com um comentário do commit. Ele vai gerar um novo commit para fazer esse merge. Por padrão, o texto faz o merge do branch nova funcionalidade. Eu não vou mudar isso não, eu vou simplesmente aceitar e fechar. Pronto. Ele fez o meu commit. Olha lá que não apareceu o fast forward aqui. O que mudou, professor? Se você olhar o histórico, ó, eu consigo ver pelo histórico, pelo menos no desenho aqui, ó, o que aconteceu. Eu estava no ramo funcionalidade, e aí eu fiz o merge do que eu tinha nesse ramo de volta para o master. Esse é o commit aonde foi feito o merge. Ó. Ele gera esse commit para mim, meio que juntando o que tinha aqui com o que tem aqui. Lógico, o que tinha aqui não precisava trazer nada, porque é a mesma antepassado, vamos pensar assim. Mas aí ele juntou com a informação desse commit e trouxe para cá. Se você olhar no master agora, ó, eu tenho os dois arquivos. Mas eu gosto desse jeito porque eu consigo ver, eu tenho um commit que me diz, olha, foi feito um merge desse cara nesse ramo agora. E eu prefiro assim porque eu tenho maior controle, eu sei o que aconteceu no histórico do desenvolvimento do sistema. É diferente do que aconteceu naquele desenho, é diferente da situação que a gente tinha aqui à direita. Ó. Olha, um pedaço de tranqueira aqui. Por quê? Vamos lá, se eu tiver no master e falar para o programa, faz o merge do F, da funcionalidade aqui. Como eles não têm o mesmo ancestral, teve mudança no master, ele não pode fazer um fast forward. O que ele vai fazer? Ó, ele vai criar um commit novo e vai trazer o F para cá. É como se esse cara fosse filho desse commit do master e desse commit do funcionalidade. E aí ele faz o master vir para cá. O F continua aqui, mas a funcionalidade vem para cá. E aí a gente consegue ver, se você olhar o histórico, que existe um ramo que foi trazido aqui de volta para o master. Tá? Aqui é o que teria que acontecer se a gente fizesse esse merge nessa situação. A gente pode mostrar isso lá também, quer ver? O Nova acho que tem um commit só, né? Isso, que é a criação do arquivo. Eu vou botar mais um commit aqui. Vamos fazer uma mudança qualquer aqui. Muda algo. Que beleza de comentário de commit. Pronto, agora eu tenho dois commits no Nova. O master está lá atrás ainda, certo? Eu vou fazer um checkout do master. Então, para o master, ele parou lá no tempo. Ó. Ele está lá no FE0A alguma coisa, que é o antepassado comum dele em relação à nova funcionalidade. Só que agora eu vou fazer umas mudanças aqui.
Tudo isso eu estou fazendo sem ter problema de conflito. Tanto é que eu estou mudando um arquivo no Nova e estou mudando um outro arquivo no Master. Então não tem porquê dar conflito, por enquanto. Tá, vou botar aqui a quarta linha de texto mais inútil ainda. Fiz a mudança, vou adicionar. Vou fazer um commit. Insere a quarta linha. Pronto. Beleza. Então agora o histórico tem um commit novo no master. Lembra que o antepassado do funcionalidade ainda é o FE0A. E agora eu vou tentar trazer o nova funcionalidade para cá. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tentar fazer um merge. Aqui eu não preciso nem falar menos no FF. Vou só falar para ele, traz funcionalidade. E ele sabe que não dá. Tá? Ele percebe que não tem como. Então ele já abriu, ó, não botei mensagem. Estou fazendo o merge de funcionalidade. Posso fechar, aceita. Se você olhar o histórico, ó, eu consigo ver perfeitamente aqui. Ó, quando eu criei a funcionalidade, os dois commits que eu fiz, aquele que eu fiz do master, e aí quando eu fiz o merge, ele criou esse novo commit. Está trazendo o conteúdo disso aqui do master, mais isso aqui da funcionalidade, tudo para esse ponto. Então é que agora no master eu tenho os dois arquivos com as mudanças da quarta linha e da segunda linha lá. Ó. Consegui fazer. Então, eu costumo fazer sem o fast forward, porque eu gosto de ver esse tipo de coisa. Tem gente que não gosta, porque vai falar, não, tá poluindo o histórico. Bom, aí depende do gosto do freguês. Tem que perguntar na empresa que você trabalha como é que eles querem que o repositório fique. Estão preocupados com a beleza da coisa ou eles querem saber realmente o que foi feito, o que aconteceu. Tá? Isso tudo sem conflitos, porque eu estou mexendo em coisas completamente diferentes do sistema. Imagina, alguém está fazendo uma classe X e o outro cara está fazendo a classe Y, não tem relacionamento entre as duas. Não tem conflito nenhum, você pode fazer os ramos, fazer o merge depois, que não tem problema. Tá? Sem fast forward, tem o desenhinho aqui, eu quebrando a cabeça. Olha lá, o fast forward, o que ele fez? Ele simplesmente pegou e trouxe o ponteiro para frente aqui. Quando você faz 100, ele tem que criar um novo commit para trazer as informações. E com o conflito? Vamos lá. Você estava no determinado estado no master, você criou um novo ramo para essa nova funcionalidade. Enquanto você desenvolve essa nova funcionalidade, alguém vai lá e mexe no master. Isso aqui a gente já fez, por exemplo, o cara inseriu um novo arquivo que não existe no seu ramo. Não tem problema, o arquivo novo do master vai ser trazido para o seu ramo. Tranquilo. Alterando um arquivo que existe nos dois ramos, mas que lá na nova funcionalidade você não mexeu. Então, imagine que existe um arquivo que ele é comum, que ele aparece nos dois ramos, tá? Só que nessa nova funcionalidade ninguém está mexendo nesse arquivo. Então, não tem problema, não vai ter um conflito. Tá? O arquivo alterado no master vai ser trazido para essa funcionalidade, substituindo o arquivo antigo. Você está mexendo, como se estivesse mexendo num ponto do sistema que não afeta o que você está fazendo no seu. Então, arquivos novos, mexer em arquivos diferentes, isso geralmente não tem problema. O problema começa aqui. Ó. Você está mexendo num arquivo que existe nos dois ramos, só que lá na nova funcionalidade você também mexeu. Então imagina que alguém no master mexeu nesse arquivo e alguém no Nova mexeu também. E agora? O que acontece? Vamos tentar simular aqui. Vamos pensar como é que a gente vai fazer mostrar isso. Ó, eu tenho o arquivo 1 e o arquivo 2 na nova funcionalidade. Vamos olhar no master, só tem o arquivo 1, né? Isso. Então, olha o que eu vou fazer. Imagina que eu vou mexer no arquivo 1 no master. E alguém no Nova também vai mexer no arquivo 1. E aí eu vou tentar juntar. Vamos ver o que vai acontecer. Na primeira situação, a gente vai mexer em lugares diferentes do arquivo. Então, vamos lá. Eu vou abrir o arquivo 1.
E eu vou mexer, por exemplo, na primeira linha. Eu vou falar aqui, ó, com mais conteúdo, sei lá, bobagem do tipo. Então, no master, eu mexi na primeira linha. Eu vou adicionar e vou comitar. Altera a primeira linha. Feito. Agora eu vou voltar para o nova, para funcionalidade, né? E vou mexer no mesmo arquivo. Olha lá, o arquivo 1. Só que ao invés de mexer na primeira linha, eu vou mexer, por exemplo, eu vou acrescentar uma outra aqui embaixo. Vou botar aqui a quarta linha de texto. Pronto. Na nova funcionalidade eu mexi na quarta linha, no master eu mexi na primeira. Vou adicionar, não pode esquecer, né? Insere essa quarta linha, por exemplo. Ok. Agora eu quero trazer as mudanças desse ramo para o master. Então vamos para o master. Então lembra que no master é onde eu mexi na primeira linha, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, faz o merge. Eu vou botar menos no FF, acho que não precisava não, mas tudo bem. Do funcionalidade. Ou seja, traz as mudanças do ramo funcionalidade para o master. Vamos ver o que vai acontecer. Pediu a mensagem. Olha, eu estou fazendo merge, ok. Feito. Não deu erro nenhum. Por que não deu erro, gente? Porque eu mexi, embora seja no mesmo arquivo, foi em lugares diferentes. O Git ele é espertinho o suficiente para ver que não choca a mudança de um com a mudança do outro. Se você olhar o conteúdo do arquivo 1, olha o que ele fez. Ele pegou a mudança que estava no master e acrescentou a mudança do funcionalidade. E trouxe as duas coisas num lugar só. Tá, então, arquivos novos, arquivos diferentes, você pode mexer e fazer o merge que não tem problema. Mesmo arquivo, se for em lugares diferentes, ele dá conta de fazer a junção das coisas sem problema nenhum. Onde é que acontece o problema então, professor? Duas pessoas mexendo no mesmo lugar, cara. Dependendo do tipo da mudança, não tem como ele juntar. Embora eu fale que ele é espertinho, você tem que lembrar que não é espertinho nada. Ele tem um comportamento padrãozão lá que ele tenta fazer. Nem sempre vai conseguir. Vamos simular esse problema. Eu vou apagar esse. Vamos lá. Voltei na situação que estava antes. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo 1 e vou mexer na primeira linha. Então aqui alterado no funcionalidade. Vamos fazer um commit. Altera a primeira linha, vou botar aqui funcionalidade. E aí eu vou fazer um checkout. Vamos lá para o master. E eu vou mexer no mesmo arquivo de novo. Se eu fosse mexer em outro lugar, tudo bem. Mas não, eu vou vir aqui e vou falar altera no master. No mesmo lugar em que a mudança foi feita lá no funcionalidade. Vamos adicionar. Altera a primeira linha. Master. E agora eu quero trazer o que está lá no funcionalidade para dentro do master. Você vai tudo empolgadão lá, git merge, menos no FF. Deve ter como você configurar o git para ele sempre fazer dessa forma, tá? Eu não lembro de cabeça agora. E qual é o ramo? O ramo é funcionalidade. E aí você tenta fazer e pau.
conflito. O Git percebeu, não dá, cara, tem mudanças aqui que estão conflitantes. Eles mexeram no mesmo lugar, no mesmo arquivo, por exemplo. Não dá para arrumar isso. Então ele não fez o commit. O que aconteceu aqui? Se a gente der uma olhada no arquivo do conflito, vocês vão ver que apareceu um monte de tranqueira aqui que não tinha antes. Ó. Isso aqui é coisa nova. Isso aqui também. Ó. É como se ele te falasse o seguinte, olha, head é o que estava no master. Olha, estava desse jeito no master. Lá no funcionalidade, isso aqui é o que você mexeu. O conflito foi aqui, ó. Essas duas linhas estão com pau. Eu tenho que resolver o conflito. Eu tenho que arrumar esse problema, adicionar o arquivo e aí fazer o commit do merge. Tem explicando isso aqui, tá? Você edita o arquivo resolvendo o conflito, decidindo o que fica e o que não fica no arquivo, adiciona na estagiária e faz novamente o commit. Então, eu devia ter salvado antes. Mas tudo bem. Como é que resolve? Olha, quem fez a mudança do master conversa com o cara que fez a mudança no funcionalidade. E aí os dois chegam num ponto em comum. Vamos lá, vamos arrumar esse problema. Por exemplo, a minha solução, quando a gente discutiu, foi que ficasse desse jeito aqui o código. Tira aquelas tranqueiras que o Git acrescentou na mão. Faz a mudança deixando do jeito que é para ficar corretamente, com as duas coisas juntas. Vocês têm que decidir o que isso significa no sistema. Salva. Adiciona o arquivo, porque se você olhar o status, ó, ele viu, ó, ele estava fazendo um merge, deu conflito, você está falando, ó, arruma aí. Tá? O que você faz? Ó, os dois modificaram. O que você vai fazer? Adiciona o arquivo. Mas aqui eu posso pôr ponto porque só tem um arquivo, mas você pode botar só o arquivo 1. E aí manda fazer o commit. -m, fala merge do funcionalidade arrumando o conflito, por exemplo. Pronto. Voltou ao estado correto. Com a arrumação, se você olhar o status, não tem problema nenhum. Tá tudo ok. Se você olhar o histórico, você consegue ver o que aconteceu. Do mesmo jeito, ele trouxe funcionalidade juntando com o master nesse novo commit que ele fez, com a mensagem que eu coloquei, ó, merge de funcionalidade arrumando o conflito. Nem precisava falar arrumando o conflito, tá, gente? Não é obrigatório falar isso. Só escrevi para a gente ver que está claro isso aqui dentro do sistema. Tá? E aí o cara pode continuar desenvolvendo o ramo funcionalidade se ele quiser. Lembra que a funcionalidade parou nesse commit aqui. Ó. Mas nada impede dele continuar o desenvolvimento. Tá? Não é o que normalmente acontece. Normalmente você terminou a nova funcionalidade, fez o merge, arrumou, deleta o ramo. Vai lá e detona esse ramo aqui. Porque não faz mais sentido ele existir. Tá? Você já terminou ele. Você pode apagar. Você pode vir aqui, ó, git branch -d funcionalidade. Não existe mais o branch funcionalidade. Ah, ele apagou aquela linha do tempo, professor? Não. A linha do tempo mantém, cara. O que não existe mais é um ramo chamado funcionalidade. Não existe mais, eu não consigo mais, pelo menos sem usar o hash, chegar mais nesse commit aqui. Com o hash eu consigo, mas aí você vai estar naquele estado maluco lá de taxa de head, é o mesmo problema de sempre. Mas geralmente é isso, você abre o ramo, implementa o que você quer, testa, lógico, está funcionando, beleza, faz o merge, deu certo, ok, destrói o ramo. Não faz sentido manter ramos depois que você terminou a implementação daquela funcionalidade. Lógico, você vai ficar fazendo essa arrumação de conflito na mão, abrindo o editor de texto para fazer isso. Tem ferramentas visuais que ajudam a arrumar esse tipo de coisa. Tá? Uma delas é o Meld. O Meld é uma dessas ferramentas. Tá? É uma ferramenta visual, principalmente para a gente ver o que mudou de uma coisa em relação à outra.
a gente pode usar ela para resolver os conflitos. Tá? É gratuito, roda aí para Windows, para Linux, Capeta 4. Então a gente precisa instalar essa ferramenta. Tá? No Linux, vamos lá no terminal, Ctrl Shift V, instala para mim o Meld. Pronto. A ferramenta está instalada, ela já está no meu sistema. Mas ela não está configurada junto ao Git. Então a gente tem que fazer uma série de configurações aqui. Ó. Vou copiar e colar aqui. E a gente vai parar e olhar uma por uma o que eu fiz aqui. Estou avisando para ele, olha, qual é a ferramenta de merge? É o Meld. Na hora de resolver conflitos, como é que você quer que mostre o estilo do conflito? Usa o estilo do diff3. Não conheço outros, mas tudo bem. É para fazer prompt, ou seja, quer que faça pergunta para o usuário, do tipo, quer salvar, quer realmente abrir, esse tipo de coisa? Não. Pergunta nada não. Só faz aí. Você quer que ele mantenha um backup? Aqui eu configurei como não. Sinceramente, eu não sei qual é o perigo de deixar isso aqui como não. O Meld ele não é uma ferramenta só para merge. Você pode usar ele para fazer diff também. Eu acho que eu nem falei do diff, não sei se tem aqui. Mas eu consigo verificar o que mudou entre um commit e outro, por exemplo, usando uma ferramenta visual, se você quiser. É aqui que eu estou configurando também. Ó. Uso o Meld como ferramenta para ver o diff. Novamente, não pergunta nada não, só faz aí, cara. Tá? Qual é a vantagem de ter esses caras? Primeiro, vamos olhar aqui, por exemplo, como é que eu faço para disparar esses caras? Vamos voltar lá, por isso que eu falei que eu tinha que ter salvo antes. Eu vou ter que fazer o conflito de novo. Vamos lá fazer o conflito de novo. De projeto, eu vou abrir o arquivo 1. Tem que ter salvo, né? Alterei. Adicionei. Vamos lá para o master. Zed não, cara. Eu vou alterar no mesmo lugar. Adicionei. Fiz o commit. Aí você tenta fazer. Ó, eu estou no master. Git, faz o merge aí, menos no FF, do funcionalidade para mim. O conflito vai acontecer do mesmo jeito. Tá? Vai dar o mesmo erro. Se você olhar o arquivo, ele está com aquelas tranqueiras lá dentro. Ó. Do mesmo jeito. A diferença... Pior que agora eu apaguei a funcionalidade. Hein? Agora eu posso chamar a ferramenta visual. O Git abre a ferramenta de merge. Ferramenta linda, maravilhosa. Vai mudar a vida de vocês. Não, não vai não. Mas o que ele faz? Ele abre uma janela aqui com 3 seções, certo? Até anotei aqui. À esquerda é o ramo local. O ramo local é onde eu estou, é o master. Então aqui é o que tem no master. Lá na direita é o que eu trouxe na hora de fazer o merge, é o que eu peguei lá na funcionalidade. O do meio é o que vai ficar no final. O que você quer que fique de resultado final? Ele põe umas setinhas aqui porque às vezes fica fácil de resolver. Não é só por uma linha, ele pode pegar bloco, tá? Ó, qual que está correto? Imagina que é só o que está da esquerda. Então eu clico aqui, ó, ele traz o que mudou. Observa o diff acontecendo. Ó. O que mudou realmente é só um pedacinho. Ó. Até o no ficou no lugar correto. Ele percebeu. Não, não era o da esquerda, professor, era o da direita. Opa, então traz o da direita para cá. Certo? Você escolhe um dos dois. Ou, que nem eu tinha feito aquela hora, você vai lá e fala, não, é uma junção.
das duas coisas. Alterado no master e no funcionalidade. Isso é o que eu quero que fique, tá? Salva quando acabar. Pode vir lá, salva. Fecha. Ele vai manter o que ficou no meio do arquivo. No meio da ferramenta, ó. Salvou. E aí você faz a mesma etapa. Adiciona. E aí faz o commit. Merge. Funcionalidade. Pronto. Resolvi sem precisar abrir no editor de texto e ficar apagando aquelas linhas e tudo mais. Eu prefiro fazer alguma coisa desse tipo do que abrir na mão e arrumar direto no código. Pode não ser a melhor ferramenta para isso, às vezes vocês conhecem uma ferramenta melhor que isso. Ultimamente, as IDEs já fazem esse tipo de coisa para você, cara. Não precisa abrir o terminal para trabalhar com o Git, você já faz isso direto da sua IDE. Todas elas hoje em dia já vêm ou padrão ou é via um plugin, alguma coisa que você instala para fazer isso acontecer. E inclusive a ferramenta de resolução de conflito normalmente já existe nas IDEs. Tá? O histórico ficou daquele mesmo esquema. A funcionalidade ainda está aqui. Acabou o ramo, não preciso mais dele, git branch, -d, funcionalidade. Deleta o ramo. Pronto. E aí o seu histórico está perfeito para você continuar o desenvolvimento. O rebasing é um outro processo de você juntar ramos. Tá? É uma outra forma da gente juntar ramos. Só que é diferente do merge. Eu devo ter umas figuras aqui, a gente pode até testar depois. A principal, não é a principal, mas uma das mudanças é que inverte a ordem. Quando a gente faz merge, o que você faz? Você vai para o ramo, tem isso em algum lugar aqui. Você vai para o ramo de destino e aí faz o merge do lugar que você quer trazer o código, no caso do funcionalidade. No rebase é diferente. No rebasing, você faz o checkout da funcionalidade e pede para esse ramo ser feito um rebase em relação ao master. Então, é ao contrário do merge. O merge você iria para o master e faria o merge da funcionalidade. O rebase não, você vai para a funcionalidade e pede para fazer um rebase no master. Tá? No final, o resultado é parecido. Parecido no sentido que junta as duas coisas. Tá? A funcionalidade agora contém todas as suas mudanças, assim como as mudanças do master. Contudo, as árvores de commit elas são bem diferentes. Muda o resultado final. Isso é bom que a gente pode deixar esse cara aberto. Isso foi quando a gente fez o merge, certo? A gente pode tentar fazer... Eu salvei aproveitando, né? Eu posso mostrar o rebase e a gente pode comparar o desenho que aconteceu. Mas as árvores de commit vão ser diferentes. A árvore de commit da funcionalidade ela vai ser reescrita de forma que o ramo master é agora parte do histórico de commits da funcionalidade, deixando a sequência de commits linear. Eu vou mostrar, acho que o desenho acho que faz mais sentido. Vamos tentar entender esse cara aqui. O problema desse desenho é que ele já envolve o origin no meio da bagunça aqui, mas tudo bem. Imagina assim, ó, antes do rebasing, o meu master estava nesse ponto e eu tinha um outro ramo. Finge que não é o master, finge que é a funcionalidade, tá? Mas tem que ser o contrário. Você precisa trocar essa figura. Imagine que esse é o master e que esse é a funcionalidade, certo? Quando eu faço um rebase, o que ele faz? Ele reescreve o ramo da funcionalidade em relação àquele ramo master. É como se ele despregasse esses commits daqui e trouxesse eles para o final do master. Ó. Ele criou aqui um D' e um E' e tem como antepassado esse ramo aqui, esse commit que estava lá no master. Ele fez um rebase, ele rebaseou, olha que nome horroroso que eu inventei agora, esses commits do ramo em relação ao outro. Tá? E que o pessoal, tem gente que gosta desse cara, porque a sua árvore de commits não fica com esse monte de curvas malucas acontecendo aqui. Fica uma coisa linear. Parece que nem aconteceu quando você faz o rebase, certo?
Problemas. Você não pode usar o Rebase se o RAM é público e for compartilhado com outras pessoas. Por que que não? É porque ele reescreve a árvore de commits, cara. Imagina que você passou essa informação para alguém, aí você vai lá e reescreve. Cara, você arrebenta a vida dos outros. Tá? Você pode fazer rebase no seu ramo local. Você não passou para ninguém ainda. Faça rebase à vontade. Depois que você passou para os outros, aí não faz não. Você vai quebrar alguém no meio do caminho aí. Tá? Outra situação que não é interessante você fazer o rebase é quando o histórico exato dos commits é importante. Eu não quero perder que ramo foi trazido para onde, coisa do tipo. Aí você não pode usar rebase, porque o rebase reescreve a árvore e você não tem a informação. O merge geraria. O merge ia fazer o que aqui nesse caso? Ia criar um commit para juntar as duas coisas. E você ia conseguir ver essa operação pelo histórico. Aqui você não tem como ver isso. Aqui é o merge. Ó. A gente faria um checkout do master e aí faria o merge dessa funcionalidade SS53. O que o merge faz? Ele cria um novo commit e aí traz o master para esse novo commit. Se fosse um rebase para fazer essa mesma operação, você faria um checkout da funcionalidade que estava aqui no commit 5, lembra dela? E aí você faria um rebase no master. Ele pegaria o C3 e o C5 e reescreveria depois do C4, que é onde estava o master. E aí ele traz essa funcionalidade, esse SS53 para cá. Ele rebaseou essa árvore, esse pedaço aqui, esse ramo, em relação ao master. Tá? Dá para fazer isso aqui, vamos testar, vai. Voltou a situação, eu tenho só os dois ramos, só tenho um commit a mais no funcionalidade em relação ao master. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais um no master para ele não fazer um fast forward. Pode ser. Deixa eu adicionar mais um no funcionalidade. Para ter pelo menos dois commits de diferença entre os dois em cada ramo. Acrescenta algo. Que mensagem de commit perfeita, cara. Imagina você pegar o código de um cara e achar lá, acrescenta algo. Não é isso que eu queria. Vontade de bater, né? Agora eu vou no master e vou fazer mais uma mudança em outro arquivo para não dar conflito. Acrescenta a linha 4. Pronto. A gente já viu o que aconteceria se fosse o merge. Tá? Ao invés de fazer o merge, eu vou tentar fazer um rebase aqui. Vamos só olhar o histórico. Então, ó, o master tem esse cara aqui. O funcionalidade está mais para frente. O FE é o ramo comum. É o que estava lá no master quando eu criei o ramo de funcionalidade. Aí eu botei esse 8F, que não existe no master, e o 7.2, que não existe no master. E esse cara foi criado depois, então não dá para fazer um fast forward. Se você fizesse um merge do funcionalidade no master, ele criaria um novo commit para juntar o conteúdo do funcionalidade com o conteúdo do master. A gente já viu isso acontecer, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar fazer um rebase. Lembra que seria, se fosse o merge, eu iria para o master e faria o merge da funcionalidade. Aqui é um rebase, então você vai para funcionalidade e pede para ele fazer um rebase em relação ao master. Fez. Se você olhar o histórico, olha o que aconteceu aqui. Esse era o que estava antes na funcionalidade, certo? O FE é o comum, é o antepassado comum. O 2E é o que estava no master, que não existia no funcionalidade. Agora existe. É como se ele tivesse... Isso aqui é onde está o master. Ele foi nesse commit aqui
E aí ele pegou os dois commits do funcionalidade e reescreveu eles aqui, ó. Observa que o hash dos dois mudou completamente em relação ao que era anteriormente. Mas é o mesmo conteúdo, ó. Acrescenta algo, cria o arquivo 2, ó. Ele fez o rebase. Ele pegou os commits do funcionalidade e reescreveu no final do master. O master está aqui, ó. Tá? É o que eu falei, tem gente que gosta. Por quê? Porque fica uma árvore de desenvolvimento linear, ó. Não tem aquele monte de calota de código no meio do caminho, que é o que a gente vê normalmente quando a gente faz os merges, ó. Tá? Vai do gosto do freguês. De novo, você está numa empresa, pergunta para a empresa qual que é, o que eles preferem fazer. Eles preferem trabalhar com merge para manter esse histórico ou eles gostam de usar o rebase para manter uma árvore linear desse tipo. Tá? Caso ocorram conflitos no rebase, mesmo problema, você tem que arrumar o conflito, adicionar o arquivo e terminar o processo. Então, você fez o checkout, fez um rebase, arruma o piripaque que deu, adiciona e manda o rebase continuar. Repositórios múltiplos. O Git ele pode trabalhar com múltiplos repositórios. Esses repositórios extras eles podem ser armazenados localmente ou acessados via rede. Então o Git ele pode trabalhar com mais de um repositório, certo? Esses repositórios podem estar na mesma máquina, cara. Pode ser local. Ou então pode estar na rede. Está em outra máquina, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer os testes no início local, tá? Na minha própria máquina. Depois a gente vai partir lá para um GitLab ou um GitHub da vida e vamos brincar com isso também. Mas qual é a ideia? No diretório, aonde está o diretório do seu repositório local? Explicação boa. Eu estou falando aqui, ó, esse meu diretório Git é onde está o meu diretório, onde está o meu projeto, certo? O que eu falo pro Git? O Git, clona para mim esse repositório com esse nome aqui. Então eu vou aqui e falo pro Git, Git, clona para mim o projeto num repositório chamado projeto clone. Pronto, foi feito um clone. Se eu olhar agora, ó, apareceu um projeto clone. E que tem dentro do projeto clone? A mesma coisa que eu tenho no meu projeto. Ó. Inclusive ele voltou no mesmo ponto que eu estava. Os mesmos arquivos, o mesmo histórico. Tá igualzinho, os mesmos ramos. Ó. Git, checkout, master. Mesma coisa. É como se eu tivesse vindo aqui, copiado e colado num nome diferente, cara. É o que o Git fez. O clone tá igualzinho, ó. O repositório tá aqui, do mesmo jeito. Tudo que tá dentro desse diretório é o que tá dentro aqui do original. Ele simplesmente clonou, fez uma cópia. Tá? Isso é interessante porque se todo mundo tem uma cópia, se essa máquina que tinha essa versão for pro saco, não tem importância. Você clona esse repositório e continua trabalhando, porque o repositório inteiro está salvo ali dentro. Tá? Então a gente pode clonar. Você pode criar, no caso se for um repositório remoto, você só passar git clone e a URL. A gente pode testar isso daqui a pouco. Eu quero listar os repositórios remotos que foram cadastrados. Então aqui, ó, eu estou dentro do clone, certo? Eu posso perguntar para ele, olha, me mostra informação aí sobre os remotos. O que é o remoto? O remoto são os repositórios externos, vamos pensar assim, é um repositório que você está agora. Por exemplo, nesse caso, como eu clonei um repositório local, ele tem a informação do original. Ó. O original está nesse diretório aqui. Ó. É o diretório onde está o projeto. Esse cara é um remoto do repositório do projeto clone. Tá? Por padrão, por que é origin? Não tem um motivo. Pelo menos eu não achei, tá? A convenção é usar o nome origin no repositório central primário. É como se fosse o repositório central de onde você está clonando esse cara. Então, quem que é o origin do clone? É o projeto original. Tá? Mas esse nome
Não tem nada de especial nele, você pode inclusive mudar esse nome se você quiser. Você pode ter mais de um repositório remoto, não é obrigado a ter um só, tá? Observe que aqui está aparecendo duas vezes, um para fetch e um para fazer push, tá? Ou seja, um é da onde ele puxa as informações, o outro é para onde ele empurra informações. O que pode ser diferente. Como é que tu comecei a trabalhar com dois diferentes? Não sei, cara. Bagunça que não deve ser, tá? Mas a gente vai falar mais sobre puxar e empurrar daqui a pouco. Vamos voltar aqui. Eu já mostrei o remoto. Eu consigo adicionar um repositório como sendo um remoto. Git remote add, o nome que você quer dar para o remoto. Eu falei, origin é um nome qualquer, você podia botar abacaxi aqui, cara. E qual é o URL desse remoto. Do mesma forma, você pode remover um remoto. Git remote remove e o nome dele, tá? Então ele criou um diretório, fez a cópia do seu repositório. Nós vimos lá que o histórico é a mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue ver. Isso, apareceu mais coisa aqui dentro, ó. Isso aqui não existia, ó. Esse origin master, vamos olhar aqui em cima. Fora do clone. Aqui, ó. Aqui eu estava no projeto original. O master estava aqui. A funcionalidade estava lá, mas não tem nada de master origin aqui. De origin master. Não aparece isso. No clone aparece. Por quê? É como se o clonado soubesse onde é que o original parou. Porque a partir do momento que você clonou, não tem mais relacionamento entre o clone e o original. Imagina que alguém continuou desenvolvendo ou continua desenvolvendo lá no projeto. O clone não sabe disso. Para o clone, quando ele foi clonado, o master do origin estava nesse commit aqui. Então ele tem essa informação guardada. Onde é que está isso aqui? Deve estar... Aqui, ó, remotes. Ó, os heads, ele sabe que tem o master e a funcionalidade. Mas se você olhar os remotos, opa, onde é que está o origin? O head do origin está referenciando o origin funcionalidade. Fs remotes origin funcionalidade. Tá, é lá no outro repositório, né? É como se fosse assim, ó. Lá no projeto fs heads funcionalidade. É isso que está guardado lá. Hein? Se eu fui claro agora foi bem confuso, né? Falando o seguinte, ó. Remotos, o origin. O head do origin está referenciando isso aqui. Mas isso é lá no projeto, gente. Ó, nesse diretório aqui, projeto, ele sabe que refs, ó, vou aumentar aqui, refs, remotes, origin, funcionalidade. Funcionalidade aqui está nesse commit, ó. Então, ele meio que sabe aonde que o projeto estava no momento em que ele foi clonado. Essa é a informação que ele tem guardada lá. Tá? Você vai ver o mesmo histórico dos commits, só que os nomes dos ramos vão estar diferentes, porque agora, além do master, junto com o head, vai aparecer origin master, ou então origin funcionalidade, origin head, vai começar a aparecer uns caras diferentes aqui na hora que a gente começa a fazer e olhar o login ou o histórico aqui, tá? Eu já falei do remote. Quem que é o remote? Ah, é o origin. Que informação boa, né, cara? Git remote show origin. Aí ele mostra mais informações, ó. Tá? Qual é o URL para fazer fetch, qual é o URL para fazer push. Onde é que estava o head do origin? Estava na funcionalidade. Quais são os ramos remotos? Ele sabe que funcionalidade e master. Os dois está com tracked, os dois têm ligação com o clone já. Tá? Ramos locais configurados para fazer pull, os dois já estão. E ramos locais configurados para fazer push, os dois já estão. Tá? Porque como eu estava no funcionalidade, eu já fui para o master e já fez meio que a ligação aqui. O origin é o repositório original, que foi clonado. Repositórios remotos normalmente ficam em máquinas separadas, possivelmente um servidor centralizado.
porque facilita o trabalho da galera. Mas ele também pode apontar para um repositório na mesma máquina. Não tem nada de especial com o nome, já falei. A convenção é chamar de origin o repositório central primário. Vamos falar aí de ramos locais e ramos remotos, tá? Então, se você olhar dentro do repositório clonado, vai aparecer o master e funcionalidade. Aqui ele já puxou funcionalidade porque quando eu clonei, deixa eu desfazer isso, ó. Eu vou voltar lá no projeto original. No original eu estava no funcionalidade, ó. Eu vou lá pro master. Aí eu vou voltar e vou apagar o clone e fazer de novo. Porque senão a explicação não bate com o que aconteceu aqui. Então, de novo, ó. Clona projeto no projeto clone. E entra no projeto clone. Beleza, ó. Então, como o projeto estava no master, quando eu clonei, eu também estou no master. Se eu olhar os branches agora no clone, agora ele fez o que eu pedia. Olha lá o que aconteceu quando eu peço para olhar os ramos. Ele só sabe do master. Localmente, vamos pensar. Mas ele sabe que lá no origin tem o master e ele sabe que lá no origin tem funcionalidade. Ele sabe que o head do origin está no origin master. Porque eu estava no master lá. Então ele sabe que o head estava aqui dentro ainda. Então, embora localmente ele só saiba da existência do ramo master, ele sabe também guardado no repositório que existem esses caras aqui. Tá? Onde é que está isso lá no diretório? Boa pergunta. Tem que parar e olhar com calma aqui. Ó. Localmente ele só sabe do master. Mas ele sabe que o remoto, o origin, o head dele está apontando para o origin master. De onde é que ele está tirando essa informação? Disso aqui eu não sei onde é que está guardado, tá? Eu sei que tá em algum canto aqui e ele tem essa informação. Não vou achar isso agora. Mas tem que estar guardado aqui, né? Se não tiver guardado aqui, ele não conseguiria pegar e mostrar, tá? Por quê? Nada que você faça aqui dentro do clone está referenciando o projeto mais. É um outro diretório, cara. O Git, ele só sabe que foi clonado de lá. Mas esse é o relacionamento entre os dois, tá? Então o Git tem todos os commits do repositório original, mas os ramos no repositório remoto não são tratados como ramos locais aqui. Foi feito dessa forma. Esse ramo funcionalidade, ele sabe que existe lá, mas aqui no projeto clone não é um ramo local ainda para ele. Esquisito isso, né? Se você quiser um desses ramos aqui, você tem que criar ele nós mesmos fazendo um checkout. Se eu fizer um checkout aqui agora do funcionalidade, ele vai aparecer com esse ramo aqui dentro. Esperar o repositório original, trazer as mudanças para o clonado. Tá, antes de fazer isso aqui, ó, vamos fazer esse teste. Ó. Se dentro do clone eu falar para ele, faz um checkout de funcionalidade. Olha lá, ele foi. Se você olhar agora como é que estão os ramos, agora ele sabe que tem funcionalidade. Então é muito esquisito. Quando você clona, para ele o ramo não existe. Mas se você vai para o ramo com um checkout, ele consegue chegar. A impressão que eu tenho, eu nunca parei para olhar isso, deveria parar mais e olhar com cuidado. Quando você clona, ele traz uma cópia, vamos pensar assim, do que está no origin. Isso, esse ramo aqui, ele agora é parte do repositório, está guardado no repositório. Só que está guardado em algum lugar pro Git, que é como se não fosse parte do repositório ainda. Mas a partir do momento que eu peço para ele fazer um checkout,
Aí ele fala, opa, o cara quer. Tá bom, então pega lá a informação e traz. Aí ele traz. Tanto é que se você olhar o histórico aqui, ó, é o histórico do Nova. Tá? Se você olhar os arquivos, tá do jeito que eu tinha feito a mudança lá no arquivo 2. Ó. Alguma coisa, outra coisa. Tá tudo aqui. Então a informação existe aqui. Ela só não estava sendo tratada como se fosse algo local do repositório até que eu pedi. Tá? Eu sei que é estranho. Começou a aparecer mais coisa agora. Olha que confusão que fica. Ó. O master do origin, o head do origin e o master local tá tudo nesse commit aqui. O head atual está na funcionalidade e o que é o mesmo onde está o origin, ou pelo menos estava no momento em que foi clonado. É o que eu falei. Nada impede que alguém continue o desenvolvimento no projeto original enquanto eu estou aqui olhando o clone. Então, de repente, o master do origin e o head do origin nem está mais nesse ponto. Ou então o origin funcionalidade já está lá na frente. Mas para o clone parou aqui. Ele precisa dessa informação justamente para quando eu pedir para se relacionar com o projeto original, ele saber o que precisa ser feito. Tá? Ele tem que ter essas informações guardadas aqui. Bom, ok, eu clonei, eu tenho todas as informações aqui. O clone sabe que o outro cara existe, tá? Eu já mostrei para vocês, a gente consegue continuar trabalhando. Deixa eu só ir para o master para não virar bagunça. Isso, vamos lá. Se alguém alterar o repositório original e eu quero trazer essas mudanças para o clonado. Então vamos fazer esse teste. Ó. Eu vou fazer uma mudança no repositório original, adicionar e fazer commit. Depois eu vou tentar buscar essas mudanças no clonado. Vamos lá. Ó. Eu vou sair do clone, vou entrar no projeto. Certo? Voltei para o original. Vou fazer uma mudança aqui. Tá lá, ó, quinta linha de texto. Salvei. Adicionei. Comitei. Fechou. O histórico agora no projeto original sabe que existe a quinta linha. Está lá nesse commit aqui. Só que isso está no original. O clone não faz a menor ideia que esse cara existe. Ó. Se você entrar no projeto clone e olhar o histórico do master, pro clone, o origin master ainda parou no 2E56. E não é mais, ó. Não está no 2E mais, está no 9986 aqui no meu caso. Mas o clone não tem como saber isso por enquanto. Tá? Isso foi feito depois que foi feito o clone, então ele não tem como saber essa informação. Aí o que eu faço? Como é que eu puxo a informação do origin para dentro do clone? A gente faz um fetch para isso. Tá? Cuidado aqui. Ó. O fetch ele traz as informações, mas ele não aplica no repositório local. Isso aqui é uma confusão maravilhosa. Olha lá, ó. Eu vou fazer um git fetch. Ele sabe de onde vai fazer o fetch, porque isso ficou guardado em algum lugar aqui, ó. Ele sabe de onde, ó, é lá do clone, é lá do projeto, ó. Então eu falo para ele, ó, faz o fetch. Ele foi lá e fez o fetch. Tá? E que mudou no meu histórico aqui? Olha agora, ó. Cadê aquele origin master, origin head que estava aqui no 2E? Não tá mais, ó. Sumiu daqui. Porque não tá nesse cara, já foi para frente. Aqui, aquela ferramenta que a gente rodou lá, tá mostrando, ó, eu tô para trás um commit. Ele percebeu isso. O meu master do clone tá atrasado um commit em relação ao master do projeto original. Ele está mostrando, inclusive, essa informação aqui para mim. Tá? Mas, professor, você fez o fetch, ele sabe que tem a diferença e ele não aplicou? Não. O Linus, quando fez o Git, ele fez dessa forma. Eu consigo puxar tudo que o cara fez, mas eu só aplico se eu quiser.
eu só aplico o pedaço que eu quiser. Eu não preciso aplicar todos os commits que o cara fez e eu puxei. Posso aplicar alguns só. Então ele já fez isso pensando lá no kernel, tá? Não, o cara fez 1 milhão de coisas. Não, mas eu só quero esse pedacinho. Tá? Então fazer um fetch, busca as mudanças. Essas mudanças estão guardadas em algum lugar aqui dentro, mas elas ainda não estão valendo nos ramos locais. Tá? Se você olhar o git branch -a, ó, não mudou nada. Ele sabe desses 2 ramos locais, sabe desses 2 lá na frente, mas como eu fiz um fetch, ele puxou as mudanças do original para cá, certo? Bom, eu consigo ver o histórico. Ó. Vamos tentar fazer um histórico -all. Ó, quando eu ponho o -all, ele me mostra, ó, que o origin master e o origin head está aqui, ó. Enquanto o meu headmaster está aqui atrás, ó. Ele sabe disso. Como é que eu faço para ele aplicar essa mudança? Eu faço um merge das mudanças que eu busquei. Eu falo para ele, olha, faz um merge do origin master. Ou seja, traz o que está nesse commit do origin master para o meu master. Faz um merge para mim. Aqui no caso, como é o próprio master, ninguém fez mudança no local, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um fast forward se ele quiser. Eu, se não me engano, é o que ele vai fazer, quer ver? Ele simplesmente vai andar. Ó, fast forward. Ficou agora, ó. Olha lá, ó, o meu master, ó, olha onde ele estava antes. Ele estava nesse cara. Quando eu fiz o merge do origin master, ele pegou o meu master e fez o quê? Andou, ó. Foi lá para o 99,86. Agora está todo mundo no mesmo lugar. Tanto é que aquela mensagem me avisando que eu estava um commit para trás sumiu daqui, ó. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Você puxa a informação e aí você faz o merge para aplicar no ramo local. Ah, professor, mas eu tenho que fazer as duas coisas? Não. É daí que vem o pull, que é o que vocês devem conhecer. O pull faz as duas coisas. Ele faz um fetch e aplica um merge. É como se estivesse fazendo as duas coisas na sequência, só que com um comando só. Se você fizer git pull, ele vai lá no origin, que é o meu projeto, traz as mudanças e faz um merge no ramo local. Mas se você quiser, você pode fazer um fetch, olhar as mudanças primeiro, para ver se realmente é o que você quer que aconteça, e aí aplicar. Você pode adicionar um ramo local que rastreia um ramo remoto. Aqui eu não precisei fazer isso, porque se você fizer um checkout, ele vai fazer já essa ligação para você. Mas eu não sei quando é que você teria que fazer do jeito mais difícil. Mas ó, eu podia criar um branch e falar para ele, olha, você vai fazer um track, ou seja, você vai acompanhar o ramo nova funcionalidade lá do origin. Então, ó, esse ramo local, eu quero que acompanhe esse ramo lá no origin. Tá? Dá para você fazer esse tipo de mudança se você quiser. Acho que aqui é menos, tá? É o editor que juntou. Agora, se você fizer um checkout também faz a mesma coisa, então não sei para que você faria dessa forma. A não ser que você queira mudar o nome. Não acho legal você fazer isso não, tá? Mudar o nome. Eu já falei do diff. Se você rodar o diff, no caso a gente usou o diff tool, né? Você vai mostrar as diferenças entre a área de trabalho e a staging area. Você pode ver as diferenças entre a área de trabalho e um commit específico. Pode ver a diferença entre a área de trabalho e o último commit, área de trabalho e o último commit de um ramo específico, entre dois commits diferentes. Você pode fazer isso. Tá? O stash. Esse stash é esquisito demais, gente. O exemplo que o cara deu lá, quando eu parei para ver isso aqui, foi o seguinte. Você está desenvolvendo a nova funcionalidade. Então, imagine que eu estou lá
criando o meu sistema. Estou implementando ele, certo? Na funcionalidade. Não está pronto ainda. Eu não posso fazer commit. Porque eu não terminei, porque eu não testei, não está pronto ainda. Aí seu chefe entra na sala e fala, rapaz, tem um erro na versão 1.0 do sistema. Eu preciso que você arrume para ontem. O que você faz? Eu não posso fazer commit do que eu estou trabalhando. Porque se eu fizer o commit não está pronto ainda. Eu vou arrebentar meu histórico de commits. Não faça isso. Aí vem a ideia do stash. É como se ele falasse, ô Git, pega o que está agora no repositório e salva para mim. Tá? Põe nessa área de stash aqui. Aí você põe na área de stash, você faz um git stash, certo? Ele vai lá e ele salva. Por exemplo, vamos forçar aqui. Ó. Você estava lá trabalhando no código, não acabei ainda. Então tem mudança, ó. Tem coisa aqui que eu vou perder se eu sair daqui e fizer alguma besteira. O que eu falo? Ô Git, salva. Pronto. O que ele fez? Ele guardou isso no stash. Tá? Qual é o status agora? Não, ó, tá ok. É como se ele tivesse voltado para o estado original. Aí você vai e arruma o problema do sistema que o seu chefe falou. Faz um checkout da versão 1.0, acha o defeito, arruma o defeito, faz lá um commit. Acabei de arrumar. Como é que eu volto para poder continuar trabalhando naquilo que eu estava fazendo e não tinha acabado? O stash funciona como se fosse uma pilha. Você faz um pop. Git stash pop. Tá lá o arquivo 2, que eu não acabei ainda. Ó. É como se ele pegasse o estado atual do repositório, guardasse. Você pode fazer o que você quiser no repositório. Acabou? Acabou. Faz um pop e ele volta com o repositório do jeito que estava antes de você fazer um stash. E funciona como se fosse uma pilha, tá? Você pode fazer stash em cima de stash para depois fazer pop e de pop depois por cima, tá? Como se fosse uma pilha, cuidado. Atenção, volte para o ponto onde você estava no projeto antes de fazer o pop. Senão pode dar conflitos entre o que está agora no head e o que vem do stash. Então, se você mudou de ramo, alguma coisa do tipo, não, volta para o lugar lá certo, quando você fez o stash, para depois fazer um pop e não dá problema. Tá? Você pode limpar o stash, git stash clear. Você pode remover a última entrada, não, joga fora o que estava por último aí colocado no stash. Você pode listar o que está lá no stash. Tá? Então, é uma ferramenta, mas, sinceramente, você precisa trabalhar no sistema, o que você faz? Pô, sai desse diretório, colona o repositório num outro diretório, faz a mudança lá, depois você volta para cá, bicho. Não vejo uma utilidade muito grande para esse cara aqui, não. Tá? Mas existe. Repositório bear. Bear traduzido é exposto. Não tem nada a ver essa tradução, cara. Mas o que é um repositório bear? É um repositório bear não tem diretório de trabalho. Imagina um repositório em que não fica aqui para eu mexer nos arquivos. É como se fosse só o Git, só esse conteúdo lá de dentro. É só para guardar o repositório. Vamos mostrar aqui, ó. Eu vou sair do clone e eu vou criar um bear, tá? Eu vou fazer git clone projeto 1, projeto.git. Normalmente o repositório bear a gente põe .git no nome. Então, ó, git clone --bear projeto, eu vou chamar de projeto bear.git. Clonou. Apareceu agora aqui, ó, um projeto bear.git. Esse .git é padrão, é convenção para quando é um repositório bear, tá? Se eu entrar nesse repositório bear, projeto bear.git, o que tem lá dentro? Olha que estranho, é exatamente o que a gente encontraria lá no diretório .git do projeto. Ó.
Ó, o Git do meu projeto é o que ficou dentro do projeto bear.git. Então, imagine que esse cara só existe para guardar informação. Ou você clonar, ou você mandar as mudanças para ele. Só existe para isso. Ninguém vai trabalhar aqui dentro. Tá? Quando você acessa lá o GitHub, você pode olhar lá na URL e tal. É sempre alguma coisa, blá blá blá, ponto .git. Porque lá no GitHub ou no GitLab, o que está guardado lá? Um repositório Bear. Ninguém trabalha lá dentro. Só guarda o repositório. Você consegue adicionar um repositório Bear como se fosse um remoto para um repositório. Isso aqui eu não mostrei, né? Como é que eu empurro uma mudança minha para o remoto? É o push. Eu vou tirar o origin daqui. Remote. Remove origin. Jesus. Pronto. Não tem remoto mais. O projeto clone não sabe que é clonado. Olha que beleza. E aí eu vou fazer com que o projeto Bear seja um remoto para ele. Ó. Git remote add. Eu vou chamar de origin, para não fugir do padrão. Vai para o diretório anterior, ou seja, vai para o diretório git, e aí pega projeto bear.git. Acho que é esse o nome que eu dei para o diretório bear. Agora quem que é o seu remoto ainda é o origin. Agora se eu tentar fazer um push, foi. Mandei a mudança do arquivo 3 para o projeto bear, que é o repositório bear que a gente criou ali. Certo? Então a gente já viu como é que eu puxo a mudança e como é que a gente pode empurrar a mudança. Então, os três mais famosos são esses três danados aqui. Você tem aí o GitHub é o mais conhecido. Por quê? Quando ele surgiu, primeiro que ele foi o primeiro que surgiu, né? Não existia nada do tipo. E ele veio com aquela pegada de rede social, dos desenvolvedores se comunicando e coisa do tipo, certo? O GitHub hoje em dia é da Microsoft. A Microsoft comprou o GitHub. Não me lembro mais quantos bilhões. Não vai ter isso aqui em lugar nenhum. Mas ele existe aí. O Bitbucket, acho que dos três é o menos conhecido. Mas também é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer um repositório remoto. Tá? O GitLab também é uma ferramenta que a gente pode usar como repositório remoto aí. Tá? Principais diferenças. Hoje em dia, até que não tem tantas diferenças. Você pode usar GitLab gratuito. Todos eles têm um plano gratuito. Bom demais. Eu quero ver diferenças, cara. Aí. Então, hoje em dia os três têm plano gratuito. Antigamente o GitHub era chato porque a versão gratuita dele tinha alguns limites. Coisa do tipo, quantidade de pessoas que podia estar num projeto, quantidade de repositórios que você podia ter. Eu não lembro se você podia ter um projeto privado só. Tinha uma limitação bem horrorosa, assim, sabe? Hoje em dia não. Você pode ter repositórios ilimitados à vontade, tá? É isso. Isso. Aí o GitLab veio, o GitLab já chegou de cara, não, cara, é gratuito, você pode ter quantos repositórios privados você quiser e veio com uma pegada bem diferente. Hoje em dia não tem mais tanta diferença assim. Então, os três têm um esquema. O Bitbucket tem limite de usuário, na versão gratuita, até 5 usuários. Então, tem sim algumas restrições. Em termos de usuário, acho que na versão gratuita não tem. Nem no GitLab, nem no GitHub. Tá? Hoje em dia também não é mais só repositório, gente. Vocês têm que ver que a coisa tá mudando. Quando começou, era um repositório remoto. Você tinha que imaginar que o GitHub, o que ele era? Ele era esse carinha aqui, ó.
era um repositório remoto, onde você podia criar lá o seu repositório e todo mundo conseguia trabalhar com ele. Mas ele só era isso, cara. Imagina um repositório bare, só que tá na internet. Era o que eles eram no início. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles estão todos partindo para uma pegada aí de DevOps e integrando CI, CD, integração contínua, delivery contínuo. Então, hoje em dia, não é mais só para guardar código. Eles têm toda uma parte de automação. A partir do momento que você faz um commit, eles conseguem pegar o seu código, compilar, testar, empacotar, implantar, verificar segurança. Já tem todo um esquema a mais, ao invés de você ser só um repositório. Inclusive o GitLab, acho que foi um dos primeiros que começou com essa história, eles juntaram uma cacetada de ferramentas diferentes, coisas que você tinha que fazer usando, sei lá, 10 ferramentas diferentes. Com o GitLab hoje você consegue fazer, certo? Então, todos eles hoje em dia têm um estilão desse. Mesmo o GitHub hoje em dia já tem uma pegada de automação, ó, com GitHub Actions. Isso aqui veio depois. Começou com o GitLab. Hoje em dia, vamos entrar nessa jogada também. Então todo mundo hoje em dia tem lá integração contínua, delivery contínuo, de alguma forma integrado na ferramenta. Não sei se a versão gratuita tem isso. É aí que começa a pegada também por conta do preço. Por exemplo, aqui você pode ter 2.000 automações, automation minutes por mês. Ou seja, eles bancam até 2.000 minutos de automação no mês. Quanto tempo demora para fazer as coisas, não sei. Você tem 500 MB de pacotes para você guardar lá, de graça, para repositórios públicos. Como é que é no privado, eu não sei. Tá? Aqui no GitLab, vamos olhar. Já tem GitLab CI Runners para você rodar 400 minutos por mês de CI/CD. Então, todos eles, mesmo o Bitbucket hoje em dia já deve ter um esquema desse, quer ver? Cadê? Continuous Delivery. Todos, cara. Porque você não pode ficar para trás, né? Imagina que o GitLab começou com essa história, se você não faz isso, o pessoal para de usar o seu serviço e começa a usar só lá. Então, hoje em dia, todos têm. Aí na versão gratuita tem que olhar de novo. 50 minutos por mês de build para você. Tá? Algumas coisas diferentes também, mas isso aí é detalhe. Dos três, qual que é o esquema? O GitHub, você... Volta lá. Usa o serviço deles. Tá? Não tem aqui, pelo menos eu não me lembro de ter. Eu quero instalar o GitHub na minha empresa. Não, o GitHub eu acho que não tem esse esquema. Você vai usar o serviço deles na internet. O Bitbucket já tem uma opção de self-hosted. Você vai comprar e aí você pode pegar um servidor da sua empresa, instalar o Bitbucket e os seus funcionários vão usar aquele servidor. Tá? E fora o serviço que eles têm online. O GitLab dá para você instalar, cara. Acho bom que eles escondem essas coisas, cara. Não tá fácil aqui. Mas o GitLab tem uma versão... Não é Community. Fugiu o nome, cara. Chutar Community Edition. Acho que é Community Edition mesmo. Você tem o Enterprise Edition. Você tem o Community Edition. E você pode instalar esse cara de graça. Então, hoje em dia, se você quiser, você pode pegar uma máquina na tua empresa, instalar o GitLab, tá? Na faixa. Lógico, tem algumas diferenças em relação ao Enterprise, mas até onde eu me lembro, dá para você inclusive fazer o CI/CD rodar nessa versão aqui. Então, para mim, dos três, a maior vantagem do GitLab é essa. Porque tem empresa que o chefe não quer
colocar o código da empresa na internet, bicho. Como é que você põe todo o código da sua empresa num serviço externo? Tem gente que não confia. Bom, nesse caso, se você quiser, você pode instalar e fazer isso localmente, tá? Inclusive a versão Ultimate tem lá um free trial. Lógico, aí você pode pagar também e usar a versão Enterprise na empresa. Acho que é mais negócio ainda, mas para começar você poderia testar usando a versão Community. Tá? Qual que a gente vai brincar aqui? Eu costumo fazer um GitLab.